De tempos em tempos, vocês já devem ter reparado, a gente tem que dar uma limpada aí nas pautas, né? São semanas que acontecem coisas que, por si só, elas não vão exatamente mudar o mundo, mas que elas apontam para situações muito importantes e que podem sim ser, como eles falam lá na matriz, aí um tipo de game changer. Alguma coisa que vai mudar o norte de coisas importantes. É como tirar uma pedrinha da fundação. Na hora o prédio não cai, mas a estrutura começa a se curvar até que vem tudo abaixo. A gente selecionou nesse Saindo da Bolha Mix 5 historinhas, mais um bônus, e a gente promete contar tudo daqui a pouco para vocês, tá bom? Saindo da Bolha. Menos notícia, mais informação para você. As narrativas estão melando. Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 82, que a gente, como a gente falou, a gente vai entrar num formato de mix hoje, né? Antes da gente começar nossas histórias, deixa eu dar um bônus aqui. A gente mencionou essa semana no Twitter, para quem acompanha a gente por lá, 2 histórias de deixar frade com úlcera, tá? Como o Estado, que não está a serviço do cidadão, que, aliás, isso é geralmente muito comum, mas pior, quando o Estado está a serviço de entidades privadas, ele pode agir de maneira descarada, esse descaramento, porque a ação é tão contra o cidadão que a gente só consegue imaginar que isso tem uma má intenção por trás. A gente citou lá no Twitter tanto a história da governadora de Nova York, a nova, que está substituindo o antigo apalpador geral, a nova governadora lá chama Kat Hochul. Ela assinou uma ordem executiva que dá para ela plenos poderes para, como uma situação de emergência, poder demandar a demissão de todos os funcionários da área de saúde do Estado que não quiserem se vacinar e no local deles, na posição deles, colocar profissionais da área de saúde da Guarda Nacional, aposentados e até mesmo profissionais ainda em treinamento. Ou seja, para demitir pessoas que não estão vacinadas e manter o interesse de sair vacinando todo mundo, ou seja, para tentar coagir esses profissionais, ela prefere criar uma crise sanitária no Estado, demitindo aproximadamente, sentadinhos aí, 70 mil profissionais. Ela vai conseguir cobrir esse buraco todo com essas soluções que ela está propondo? Claro que não. Mas quem disse que isso importa, né? Porque o que importa no meio de uma situação de, que eles chamam, né, de crise sanitária? Ué, não é uma crise sanitária? Eu tô confuso agora. Ou não é uma crise sanitária a ponto de você poder mandar gente na área de saúde embora nesse período, ou, obviamente, ela está fazendo uma coisa contra o interesse dos cidadãos, ou os dois, né? A leitura é de vocês. A outra história que a gente contou também no Twitter foi a da província de Alberta, no Canadá, que há pouco tempo atrás, há um mês mais ou menos, estava dando exemplo aí, a gente até ficou, agora vai, hein? Avisando que ia derrubar todas as restrições em função da Covid, mas depois voltou tudo atrás, já apertou tudo de novo, o maior vexame entrou já no jogo geral. O resultado dessa palhaçada é que depois de 30 bilhões investidos em saúde na província no período da Covid, sabe qual que é o resultado em termos de estrutura da província? Eles têm menos leitos de UTI do que eles tinham no começo. A gente pergunta, é a história mesma? É aqui, é lá? Para onde foi todo esse dinheiro se não foi investido nem em estrutura, né? Mas enfim, vamos já bazar. Para quem ainda não fez ou não conhecia a gente, bem-vindo ao Saindo da Bolha. A gente pede para entrar lá no site www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow this podcast. Ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. A gente pede também para vocês seguirem a gente lá no nosso canal do YouTube, canal Saindo da Bolha. Clica lá no sininho, sei lá como é que chama aquele negócio todo. Gente, eu estou aprendendo, estou chegando lá. Pede também para dar um share nesse episódio, porque as redes sociais estão, para variar, segurando a gente. Isso vai ser uma eternidade, tá? Para sempre. Enquanto não mudar as regras do jogo, a gente está sendo abafado. Não temos choro sobre isso mais. Pede também para fazer um boca a boca
charada, não, boca a boca sarado, falando dos seus amigos que estão acompanhando um podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta o politicamente correto visceralmente. E finalmente, como sempre, a gente passa o nosso endereço aqui do Telegram. Anota aí, por favor. bit.ly/Telegram-bolha, bit.ly/Telegram-bolha. É isso aí, vamos tocar pau, vida que segue. Melou na Alemanha. Rapaz, olha a bola de cristal funcionando, que coisa boa. A gente fez uns 2 programas aí para trás falando das eleições alemãs e uma das coisas que pareciam que ia acontecer, de fato aconteceu. Melou, tá? É isso aí. A famosa coalizão entre o CDU, teoricamente democrata cristão, e os socialistas não conseguiu votos suficientes nem para se reeditar, tá? Que é um vexame. Veja, o SPD, que são os sociais-democratas, e o CDU já estavam falando que não queriam trabalhar mais juntos, aquela coisa toda. Então, gente, é que nem o gênio, né? Seu desejo é uma ordem, não vai dar para ninguém. Em primeiro lugar, ficaram os sociais-democratas na eleição, o SPD, com 25,7% dos votos, e segundo, a CDU com 24,1%, que não dá para montar, com os dois juntos, 50%. Sim, que não dá para montar 50% das cadeiras do Bundestag, nem que eles quisessem, tá bom? Isso significa que se o líder do SPD, o Olaf Scholz, vier a ser chanceler, ele vai ser o chanceler menos votado da Alemanha pós-guerra. Super popular, hein? E se você for descontar também as pessoas que nem compareceram para votar ou votaram em branco, então significa que só 19% dos alemães declararam nas urnas: eu quero o Olaf Scholz, certo? Menos de 1 em cada 5 habitantes vão ter aí votado no novo chanceler. Ele é, portanto, um chanceler, ou será um chanceler politicamente muito, muito fraco. Para montar o gabinete, o SPD vai ter que dar um jeito de se unir com os verdes, tá? Que são os socialistas pintados de verde, lá com verniz verdinho, e com os liberais, que teoricamente seriam liberais, que é o tal do FDP. É a tal da coligação que eles chamam de coligação sinal de trânsito, vermelho, amarelo, verde. O problema é que os FDP são contra o aumento de gastos públicos, e os sociais-democratas diziam na campanha que está na hora de começar a gastar mais. Verdes e o SPD também não são, vamos dizer assim, iguais. Isso quer dizer que tem chance do CDU se associar aos verdes e aos liberais? Tem. Mas ninguém gosta de ninguém nessa aliança também, tá? Apesar de que, vamos ser muito francos, SPD, CDU, Verde e FDP ultimamente está tudo muito parecido por lá. Está muito mais do que se pode imaginar. Então, considerando que a AfD, que é a direita real alemã, também não cresceu, tá? Isso quer dizer que o painel político alemão basicamente melou, tá? É quase como se o eleitor tivesse falado: sabe, quer saber uma coisa de verdade? A gente não confia em nenhum de vocês de maneira geral. E sim, o fato de nenhum partido ou candidato, porque às vezes nenhum partido tem chamado atenção, pode ter chamado atenção, mas um candidato chamou, e isso também não aconteceu, né? Lá na Alemanha, seria mais ou menos aqui no Brasil. Nenhum partido lá especificamente chamou atenção, mas um candidato, o Bolsonaro, chamou, então ele acabou tendo mais votos. Mas isso também não aconteceu na Alemanha. Então, se ninguém consegue bater 1/3 dos votos, como foi o último resultado para o CDU nas últimas eleições, é porque a coisa tá bem feia, tá? Uma prova disso é o resultado de uma pesquisa com os eleitores do vencedor lá, do Olaf Scholz. A pesquisa mostrou que só metade dos eleitores dele votou por causa dele. E a outra metade votou nele porque o candidato CDU lá, o Armin Laschet, era ruim demais. A gente falou, o cara era o suco do sovaco da Angela Merkel, o cara não prestava para nada, assim, é o que tinha, né? Portanto, nem o peso de ser apoiado por só 24% dos eleitores que compareceram às urnas para votar nele, o cara tem. Então a gente poderia até falar que votaram lá 20% em nome dele, 19% em nome dele, só que na verdade praticamente só 10% votaram nele com gosto. Olha que bom, que gabinetão. Então, o que dizer disso? Que há um vácuo de poder partidário na Alemanha, que pode dar
espaço a uma nova criatura. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Eu chuto que poderia ser, por exemplo, um partido novo aí de centro-direita de verdade, fazendo algum sucesso. Não sei se tem espaço, vamos dizer assim, um político institucional para isso, mas certamente é um buraco enorme que está tendo aí para os eleitores alemães. A AfD, como representante da direita alemã, está uma zona muito grande, tá, gente? E o CDU, que teoricamente seria a centro-direita, nem de longe é mais um partido de direita nacionalmente. Ele só tem uma representação mais conservadora em nível aí regional em alguns locais. Isso também quer dizer que nós vamos ter capítulos muito interessantes de negociação entre os partidos, tá? Para a formação do gabinete novo. E quando a gente fala interessante, pode apostar, quer dizer que na hora H as plataformas eleitorais vão ser jogadas para o escanteio e vai ter um baita de um vale tudo, como sempre, com o interesse do eleitor ficando de lado. Melou na NBA. E não é que a NBA, depois de dar pelo menos uns 3 anos aí de vergonha para o seu público, até que enfim fez algo positivo para os americanos. Os jogadores Bradley Beal do Wizards e o Jonathan Isaac do Orlando Magic essa semana deram entrevistas coletivas, cada um no seu tempo, tá? Para a imprensa, e se posicionaram contra tomar a vacina. Cara, isso deve ter sido um choque para a imprensa mainstream aí, absurdo. Os caras até anteontem faziam a imprensa, esses caras da NBA faziam a imprensa salivar, né? Porque eles se ajoelhavam em jogos, eram contra a América, faziam júris de amor ao Black Lives Matter, e portanto eles eram tratados mais do que como celebridades esportivas, como superstars políticos, vamos chamar assim. Então, como assim, de repente, mas 2 caras numa tacada em dias consecutivos dessa liga falarem que não vão se vacinar, considerando que esse hoje é o grande tema que difere as pessoas, aspas, do bem dos, aspas, negacionistas, reacionários, sanguinários, genocidas, né? Para piorar, o LeBron James, super celebridade, ele também deu uma entrevista em que ele deu a entender que ele era vacinado, mas que ele não ia ficar militando para os outros vacinarem, não. E hoje o outro jogador, o Draymond Green, do Golden State Warriors, também numa coletiva, foi pressionado para falar do assunto. Obviamente o pessoal está querendo gerar uma situação aí de conflito entre os jogadores, fala que ele tem que vacinar, aquela coisa toda, e ele afirmou que cada um que decide o que faz da sua vida e que o assunto de vacinação se tornou político e que não deveria ser, e ele tem toda razão. Ou seja, eles estão politizando a vacina dentro dos esportes. E os caras estão saindo pela tangente, o que fazem muito bem. Pois bem, nos 3 casos aí de entrevista, os caras sinceramente, mandaram muito bem na coletiva de imprensa, explicaram tudo bonitinho, e os 2 que falaram que não iam se vacinar avisaram por quê? Porque eles já tiveram Covid, e portanto a imunidade natural deles com relação ao bichinho é muito superior àquela que a vacina pode oferecer para a variante Delta, tipo, que nem um certo presidente nosso, certo? Então, eles lembraram que vacinados ou não, eles podem passar para outras pessoas, então que isso não vai fazer diferença, e que pelo menos pelo perfil etário deles, principalmente pela estrutura física deles atlética, né? E a quase impossibilidade de uma reinfecção, eles já estariam muito bem protegidos. Então, aí pensando tudo nisso, pesando, vamos chamar assim, os eventuais efeitos colaterais, numa análise de risco, fazia mais sentido que eles não se vacinassem do que se vacinassem. Bingo, tá certo, tem toda a razão. Eles podiam chamar aí os 2 jogadores para nossa CPI circense da Covid, né? Pois é, quem sabe o Omar Aziz ensinava alguma coisa para eles, porque o Omar Aziz é um cara que ensina coisas incríveis. Ora, se o próprio Dr. Fauci não consegue explicar por que alguém... Olha, o cara, né, responsável pelo acompanhamento da pandemia na maior nação do mundo, ele não consegue... claramente, abertamente e tal, não é nenhum segredo, uma coisa que nós estamos inventando, mas falado em entrevista, que ele não sabe explicar por que alguém já teve Covid deve se vacinar, então é sinal que não tem nada científico nessa ação, certo?
Então, lindo. Pela primeira vez que eu vejo pessoas fora da nossa bolha, isso, da nossa bolhona aqui mesmo, com forte poder de influência, diretamente na grande mídia, fazer um discurso seguro, inteligente, articulado sobre esse tema. Foi impressionante. A coisa para os jornalistas ficou parecendo o fim de um filme de vampiro, sabe? Que o sol bate na cara dos sujeitos, eles viram brasa e cinza. A sensação que eu tinha dos repórteres era isso, que os caras simplesmente fritaram. Eles entraram num looping total quando um cara da NBA falou, não, eu não vou vacinar não. Choque e desmantelamento, vamos chamar assim. Claro que teve crítica, né, gente? O super ex-jogador e master bobalhão lá, o Kareem Abdul-Jabbar, foi para a mídia mandando, né? Que demitissem todos. Demite essa turma toda que não vacinar, etc e tal. Então é o Führerzinho do basquete, ficou nervosinho e quer que a NBA banque a governadora de Nova York, né? Demita todo mundo. Só que tá complicado, gente. Cada vez mais vozes tá falando mais alto. Não dá para demitir todo mundo. Não dá para perseguir todo mundo. Não dá para cancelar todo mundo. E esse é um jogo que se ganha ponto a ponto. E olha, parece que ele pode estar começando a virar, viu? Melou no Afeganistão. Semana quente também para assuntos relacionados ao Afeganistão. Olha, não sei se vocês acompanham por aí, se vocês têm algum canal preferido, algum perfil, aliás, preferido, mas dá até dor no coração quando você acompanha certos perfis no Twitter que tratam do assunto, tá? Tem gente que manda mensagem pelo Twitter e você vê eles presos naquele fim de mundo, mandando recado do tipo, pelo amor de Deus, não esqueçam da gente aqui, ou olha gente, os lugares seguros estão acabando, porque os caras estão procurando em tudo quanto é lugar, daqui a pouco eles vão encontrar a gente, ajuda, pelo amor de Deus. Ou ouvi ontem mesmo um cara falando, olha, se precisar eu fico aqui, mas por favor tirem minha família desse lugar. Então assim, de verdade, é de quebrar o coração de qualquer um, porque você imagina a situação de pânico que esses caras estão há 31 dias vivendo, desde o dia que, fora o período de corrida para o aeroporto, que muitos deles chegaram na porta, mas não tiveram sucesso na hora de ir embora. Então, pelo menos aí 31 dias de retirada do Afeganistão e muita gente ainda está por lá. O Departamento de Estado diz que está correndo com papeladas, que isso leva tempo, mas muita gente fala que papelada, eu tenho um passaporte, porra. Com isso, a administração Biden fica lá inventando historinha para tirar o foco disso, né? E acaba se embananando ainda mais. Para quem achava que não era possível, essa semana a popularidade do governo Biden conseguiu cair mais um pouquinho de novo e agora está em torno de 42%, um sucesso absoluto. Mas a semana também teve a audiência dos líderes americanos, os líderes militares americanos no Senado para que o Legislativo faça uma devassa aí sobre a retirada fracassada do Afeganistão. E nesse caso a coisa não foi boa para a administração Biden não, tá? Participaram da última audiência o secretário de Defesa, o Lloyd Austin, que é uma coisa horrorosa, o comandante-chefe, o Mark Milley, que é pior ainda, e o chefe do Comando Central, o general Kenneth McKenzie. Basicamente, de diferentes formas, o que eles falaram aí, e desculpa, não tem outro jeito de explicar, de consolidar, eles falaram que eles não concordaram com as ordens. É isso aí, tá? Recentemente o Biden foi entrevistado na Casa Branca e aí começa as diferenças de história, porque o Biden disse que, num primeiro momento, que não havia história nenhuma de deixar 2.500 soldados lá mantendo a segurança da embaixada ou do aeroporto, etc e tal, talvez até da base aérea, que não tinha nada disso. Mas em seguida ele já meio que já mudou um pouco de assunto e disse que tinha essa proposta, sim, inicialmente, mas que a maioria dos comandantes militares votou contra ela, ou seja, que ele só seguiu o que os militares disseram. Muito bem, pois é, só que os 3 disseram diante do comitê no Senado que eles recomendaram, quer dizer, foi muito engraçado, eles não falam porque não pode
eles não podem dizer o que eles recomendam ou não recomendam, o que foi dito ou não foi dito para o presidente. Isso é uma questão sigilosa. Mas eles, em princípio, perguntados diretamente, eles falavam que eles concordavam que deixar para trás aí 2.500 até 4.500 soldados, foi mencionada essa situação também, deveriam ter ficado lá para ajustar a situação, assim não ficaria todo mundo para trás. E a frase foi bem essa mesmo, se não me engano, foi do comandante Mackenzie. Ele falou assim: eu não posso dizer o que eu aconselhei o presidente, tá? Porque é uma questão política aí inclusive de hierarquia, tá? Mas então, retornando, eu não posso dizer o que eu aconselhei o presidente, mas o meu ponto de vista é que as tropas deveriam ter permanecido lá para fazer uma retirada organizada. Também foram questionados se houve hipótese pelo menos se eles levantaram a hipótese de manter a base aérea de Bagram aberta, e a resposta foi sim, que eles chegaram a cogitar essa ideia, mas ela foi fechada. Em suma, os três comandantes, de maneira direta ou indireta, jogaram a administração Biden debaixo do ônibus, mas claro, né, a imprensa americana não entendeu desse jeito. Para a imprensa americana, Biden e os democratas podem fazer a bobagem que eles bem entenderem, que tudo vai estar sempre certinho, tá? Lá como cá, a imprensa não é diferente. Melou com a Ivete? Pois é, né? O que não faltou nesse período foi gente babando aí contra o uso de ivermectina. Como eu disse, o nosso médico, né? Na época que o Mr. Bay estava com suspeita de Covid, mas não teve, é um remédio para lá de tranquilo que simplesmente não justificava esse auê todo na indicação. Todas as medicações que foram experimentadas nesse período sofreram uma série de ataques, né? Coincidentemente, todas, né? São sempre os mesmos grupos amplificados pelos mesmos papagaios padrão de rede social ou padrão de imprensa. Gente que inclusive acha que vacina é remédio, né? Ou seja, o cara que acha que vacina é remédio é uma anta, né? Que defende algo de olhos fechados e nem sabe o que é. E vem falar com você cheio de razão. Não, vacina é remédio, não precisa de remédio, tá? Aquelas bobagens. Mas enfim, não foram poucos os estudos realizados, mas nunca conseguimos nem saber exatamente o que aconteceu, porque a pressão era tamanha que muitos profissionais acabavam indicando a ivermectina por fora. E eu tenho certeza absoluta que muito chiliquento que falou mal tomou ivermectina escondidinho na hora H. Certeza. A loucura sempre foi tão grande, talvez só tenha perdido aí para cloroquinofobia, que a gente até contou aí um recente episódio, acho que no 79, isso mesmo, 79, epidemia de insanidade, a matéria lá da Rolling Stones, que mentiu sobre uma chuva de pessoas sendo internadas por efeitos colaterais de ivermectina, que ficavam o tempo todo chamando durante a matéria de tipo vermífugo de cavalo, como se não existisse faz anos o uso humano para ivermectina, tanto que você acha ali em farmácia, senão não ia ter, né? Pois a Rolling Stones dobrou agora a aposta e agora fez também uma matéria chamando esses jogadores da NBA, que a gente acabou de falar aí para trás, de anti-vaxxers, de teoristas conspiratórios que estão disseminando uma mensagem do grupo, dentro do grupo da NBA, tá? É puro lixo, puro pseudo-jornalismo, e é como o próprio Jonathan Isaac disse na entrevista coletiva, ele falou: eu não sou anti-vax, eu não sou anti-medicina, eu não sou anti-science, como ele falou, mas não adianta. Simplesmente não adianta. Se você não segue completamente o rito que os caras esperam que você siga, você tá fora. Então, pensando nesse público, né? Aí que vem a nossa história. Pensando nesse público que só nos Estados Unidos aí segue numa faixa de mais ou menos 1/3, são pessoas que provavelmente não vão se vacinar, e outros países, tá? Como, por exemplo, a Romênia e a Croácia, eles já encerraram seus programas de vacinação, não tem mais, se quiser tomar, você vai comprar em algum lugar. Então eles não estão vacinando mais. Países como Suécia, Dinamarca, Noruega, em que o discurso de obrigatoriedade de vacina não vai colar, tá? Não vai colar, bom, eles devem estar pensando as farmacêuticas, então, para esses lugares é bom a gente ter um remédio, né? Para o caso do cara ficar doente com o vírus. Pois é, né? Quem diria? E que tal se a gente lançasse uma coisa tipo meio ivermectina, que também fosse um inibidor de protease? Ora. Então, é isso aí. O novo remédio está sendo testado pela Pfizer, tem o código aí
PF 073213332, já está em fase adiantada de testes aí com 2.660 pessoas e certamente daqui a pouco vai estar disponível no mercado, porque é uma urgência, né? Tudo é uma urgência. E claro, muito mais caro que a ivermectina. Então, gente, tadinha da Ivete, né? Foi calada, foi esculachada, não só por autoridades governamentais, como pela própria imprensa e pelos seus seguidores cegos de imprensa. E agora, no final, vai ganhar uma irmãzinha que vai ganhar todas as atenções, né? A irmã mais nova sempre leva todas as atenções. E aí vai ser a nova salvação. Uma salvação mais cara, né? É lógico que vale a pena para quem vende. Melou com os escandinavos? Pois é, se tem dois países que todo cara de esquerda adora citar, é Dinamarca e Noruega, né? Claro que os canhotos sempre esquecem o fato da Noruega ter um fundo soberano gigantesco, que eles vivem passaram a vida vendendo combustível fóssil para todo mundo. Oh, que pecado, né? Pecado oculto, né? Outros falam da Dinamarca como se fosse um país socialista, só que deixam de lado a enorme liberdade econômica que tem por lá. Como a gente costuma brincar, né? Socialista com família real, não dá. Sim, são dois países onde tem um estado muito grande, a rede lá de bem-estar social muito forte, etc. Eles atuam fortemente, né? Mas quando se trata de relações privadas, as coisas lá são diferentes. Pois esses dois paraísos canhotos acabaram de anunciar que a Covid já era. Que agora vão tratar a Covid no mesmo nível de preocupação que as ondas de gripes sazonais. Nada de máscara, nada de fechamento, nada de passaporte, nada de restrição. Vida normal sem novo normal. Ora, vejam só, né? Até poderia se imaginar que países aí com esses estadões iam aproveitar a bocada para fechar de vez as coisas, mas não, senhores. Ou seja, não é um problema de estado grande só. A questão é quão corrupta e autoritária é a elite dirigente. Vocês viram, nem que fosse para comemorar, né? Porque, veja bem, olha que legal, olha, 2 países já estão considerando fora da pandemia, que bom, vamos chegar lá, alguma coisa com mínimo destaque na imprensa, notícia boa? Claro que não, acredito, pelo menos eu que não. Mas tem um ponto importante. Tem muito fake newseiro por aí que ainda vai te falar: mas é que ao contrário do Brasil, Bolsonaro, esses países estavam muito à frente dos seus programas de imunização, certo? Não. Comparativamente, se a gente for considerar o percentual de pessoas, né, aquela relação famosa por milhão, com 2 doses, a Noruega está atrás de Portugal, está atrás da Espanha, está atrás do Chile, Canadá, Uruguai, Irlanda, Itália, França, inclusive atrás da França, um governo que, como o francês, aí, que fica enfiando goela abaixo o passaporte sanitário e está mais vacinado que a Noruega, que já está voltando para o velho normal. A Noruega não está em primeira dose, certamente não está tão atrás do Brasil, estão à frente do Brasil, um pouco melhor na segunda dose, mas também não é nada excepcional não, tá? Mas, sei lá, talvez eles estejam bem melhor em número de mortes, também não. Mesmo o pé de Alemanha, de França, de Portugal, de Austrália, Canadá, de Itália, esses mesmos caras que eu acabei de falar aí atrás, tá? O que tem de diferente para esses dois países terem uma visão tão distinta das demais do bloco europeu? De verdade, primeiro palpite é cultura de respeito a direitos individuais, tá? Que é uma grande possibilidade. E uma elite não tão corrupta, menos associada a um Estado autoritário. Talvez os dois juntos. Então, não me venham, senhores, não me venham dizer que usar a polícia para quebrar osso da população, que tem sido, por exemplo, prática recorrente na Austrália e na França, é sinal de preocupação com a saúde do povo, né? Por favor, aqui não tem mais otário. Devagarzinho, gente. O jogo vai mudando. A gente agradece a presença de todo mundo, agradece realmente. Nosso episódio 82, check, né? Vamos pra frente. A gente faz o nosso jabazinho rápido, pedindo para vocês entrarem lá no site www.saindodabolha.com.br, clicando no botão Follow this podcast.
Pede também, por favor, para dar um share desse episódio, fazer um boca a boca sarado contando que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho supimpa que detesta o politicamente correto. Pede para acompanhar a gente, acompanhar a gente lá no nosso canal no YouTube, canal Saindo da Bolha. E finalmente pede para anotar aí, anota por favor, nosso endereço no Telegram, bit.ly/Telegram-bolha, bit.ly/Telegram-bolha. Um bom fim de semana para todo mundo, muita força, paz, descansem, sejam felizes, fiquem com a família, com as pessoas amadas. O que a gente quer é que vocês fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da Bolha.